Boa noite, galera. Quem fala aqui, Marcelo Arpia, projeto 76,4. Estou aqui para compartilhar minha tela com vocês, tá trocando uma ideia referente ao mercado. Nos últimos 4 dias, né, digamos assim, o mercado tem tido uma explosão, né? Houve uma superação de máxima, né, uma máxima histórica ali e não parou mais, né? Eu, bem que não esperava o mercado ter essa tendência tão bruta de alta, né? Subestimei o mercado, digamos assim. O mercado é soberano e ele faz o que quer. Aqui no diário a gente vê bem claro as 4 barras gigantes aí do mercado em superação. Um tempo gráfico menor, né? O índice ele demonstra, né, como no dia de sexta-feira, a repetição da média de 4, 5 mil pontos por pregão. Quase todos os pregões bateram essa medida, né? Se você for pôr aqui o nosso pivot point, ele vai demonstrar, né, para trás aí esse movimento, né, em média de 4 mil pontos para o pregão. Daqui, 4, 5 mil pontos. Ó. 5 mil pontos. Quase 6 mil, 5.800. Mas esse aqui, mais 4.500, quase 5 mil. Então, na média, a gente pode ter previamente 5 mil pontos por pregão, né? A frequência de mercado nesse período, ela entregou os 5 mil na amplitude, né? Vocês veem aqui que nós temos ali uma amplitude de 5 mil pontos. Uma meta saudável para o dia seria 1.500 pontos, né? E foi que a gente pegou, né? Nós pegamos uma operação com 1.600 pontos. Eu vou estar demonstrando essa operação aqui para vocês, a de sexta-feira. Mas existiu na quinta uma operação que ocorreu, que inclusive o próprio índice ele entrou em leilão, né? E foi nessa barra aqui. Como um trader famoso costuma dizer, Igor Monteiro opera ajuste e também trabalha com pivot point, assim como nós. Ele disse nesse momento que isso aqui é uma coisa que raramente acontece, realmente, né? Isso aqui raramente acontece. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu aqui foi que o pivot point, que nós entramos com uma compra aqui, perdão, com uma venda aqui, né? A gente entrou vendido aqui, nesse ponto. Entrou vendido aqui nesse ponto, porque é o ponto de pivô, é o ponto de venda, né? E quando o mercado tocou ali, ele recuou e logo após, né, um tempo gráfico menor, ó, vou diminuir mais ainda, né, para que vocês possam entender. Um tempo gráfico menor aqui, ó, de 2 minutos. Foi aqui, foi aqui. Perdão, porque o gráfico ele já está passado. Então, essa barra aqui, o mercado entrou em leilão. Porque a variação dessa barra, do ponto de entrada, foi quase 2 mil pontos. Tá? A gente está falando em 2 minutos. Tá? Essa barra foi uma barra de 2 minutos, subiu, tocou a nossa entrada. Tá? Houve um toque que abriu uma operação.
né? Quem opera o pivô com a gente na sala teria ali, a ordem estaria apregoada ali, né? Para se o mercado tocar. Então, o operador, a ordem foi executada em automático e o operador não se entendeu do que estava acontecendo. Quando ele foi ver a segunda barra, bom, ele entrou, paviou, beleza, já passou de 500 pontos, porque ó, já tinha passado. Então posso proteger. Aí o operador vem aqui, clica com a esquerda do mouse, mover o stop para o break-even, pá, moveu para o break-even, protegeu a operação. E aí ele vê a segunda barra, esse estouro aqui, ó, pau, e o mercado entra em leilão. Você não vai ver isso, amigo. Todo dia. Você não vai ver isso. 1.700 pontos. Você não vai ver isso todo dia. O mercado ele tem tido uma volatilidade pelo capital estrangeiro, não pelo capital interno, não pelas condições governamentais do país. O capital estrangeiro está brincando aqui. Você pode ver que quando se abre a Bolsa Americana, sempre ocorre uma barra gigantesca. As barras que a gente tem visto no mercado há 4 dias para trás são barras gigantescas. Da mesma forma que ocorre isso com um operador que ele nem se situa, que acabou de fazer 2.000 pontos em uma barra de 2 minutos, ocorreu com a gente aqui, ó, nessa abertura. A gente entrou vendido aqui, ó, e foi estopado. O mercado pegou a operação, tá? Essa operação foi tocada aqui, ó. Ela foi a primeira barra, ela foi uma barra de 1.000 pontos. Foi uma barra de 1.000 pontos. Abriu a venda na barra, ela deu 1.000 pontos. Lógico, 1.000 pontos. Protegeu no 0 a 0. A barra subiu e fechou. Ou seja, quem entrou vendido nessa barra aqui, pegou 1.000 pontos. E o mesmo 1.000 pontos ele viu sambar na cara dele, vindo 0 a 0. O mercado tem estado muito bruto mesmo. Então, assim, quem não se adaptar ao mercado que está acontecendo, porque o mercado ele é interpretativo. Se você tem um setup engessado, um setup que não muda de acordo com o que está acontecendo, você quebra a conta. Ou você está fora do mercado, né? Nós fizemos essa operação, estopou, mercado lateralizou, né? Isso na sexta-feira, tá? Mercado lateralizou, eu aguardei o mercado perdeu aqui o fundo. Quando o mercado perdeu o fundo aqui, ele vai perder o ajuste, né? O mercado veio no ajuste, não perdeu o ajuste. Não perdeu o ajuste. Essa operação a gente não reentrou, ela estopou, depois ela voltou, entregou. O operador de mercado ficou com medo, né? Eu tinha tomado o stop ali, então ficou com medo de estar tomando uma reentrada ali. O mercado ficou esse tempo todo. Então, o mercado veio aqui, testou ajuste, não tinha lote para perder ajuste. O campo de 11% aqui é bem grande. Então, a gente tem ali um stop muito grande para estar entrando no comprado ali, quase 600 pontos. Né? O mercado pode vir aqui testar esse 11%, movimento maior. Então, a gente não entrou vendido aqui e nem entrou comprado. O mercado testou, né, o ajuste, não rompeu o ajuste. Foi lá, fez um novo teste de ajuste. Para mim, nesse segundo teste, ele iria vazar o ajuste e ia despencar. O mercado
testou, paviou em cima do ajuste, aí mudou totalmente a minha visão de mercado. O mercado já para mim não tinha mais força vendedora, porque uma vez que ele dá 2 testes no ajuste, não entra lote para perder ajuste, é como se fosse o comprador testando, né, os limites do vendedor. Então ele mostrou aqui que não tinha vendedor com disposição para estar perdendo ajuste aqui. E aí, quando o mercado entrou para dentro do caixote, para dentro dessa consolidação, assim que ele superou a máxima ali, eu entrei. Não faço esse tipo de operação. Não faço esse tipo de operação. Eu entrei nessa operação, nessa máxima, perdão. Eu entrei nessa máxima aqui. Vou apagar aqui para você ver. Eu entrei nessa máxima aqui, ó. Aqui. Quando ele superou aqui, ficou bem claro que ele estava fazendo uma reversão de mercado. Ele superou, eu entrei comprado aqui. Foi a operação do dia e saí aqui no meu pivot point 1.280 pontos. Foi a operação feita, bati minha meta, fiquei feliz. Podia muito bem ter vendido aqui. Quem não subiu o comprado, desceu vendido aqui, foi feliz. Também pegou 1.000 pontos. E depois o mercado lateralizou. Essa aqui a gente já não estava mais na sala, já tinha batido meta, não adiantava ver o mercado. Mas o mercado novamente fez uma superação e entregou mais um caminhão de pontos aí. Depois do que a gente já não acreditava mais que o mercado tinha tudo isso para entregar. O mercado ainda entregou aí quase 4.000 pontos. Então, está muito atento com esse mercado. Esse mercado tem estado bruto demais. Não está da forma que tem que se estar, com operações com um stop muito grande, né? Porque se você for pagar esse tipo de stop aqui, não vale a pena entrar no mercado. Que você tem que ter um stop curto e como a volatilidade do mercado tem estado muito bruta, pode ser que o mercado te tire e vá, né? Mas é melhor ele te tirar e ir do que você pegar um stop grosseiro aí, né? Para esse movimento gigante que o mercado tem feito. Não é normal para o mercado, tá? Nós temos uma máxima aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Quem me acompanha, quem me segue aí, é essa, 184.353. Daí o bichão não passa, tá? Daí não vai passar. O mercado vai bater aí, vai voltar. Até lá ainda tem estrada para rodar, né? Ainda tem bastante ponto para subir. O mercado ainda tem aí 3.700, ou seja, pode estar fazendo mais uma barra de alta, né, para alcançar esse ponto. Isso é um ponto de 7,6 do mensal, né? É um ponto de 7,6 do anual. Então, assim, dificilmente passa direto aí, né? Para que ele vá, ele tem que fazer um espelhamento desse movimento para baixo aí, que ele acabou fazendo, que não é pouca coisa, né? Se você for pegar o movimento desde da tua inicialização, né? O movimento desde o início, né? Desde o ponto que ele se iniciou, não é pequeno, né? O mercado ele tem uma entrega, foi aqui que ele iniciou, de quase 20.000 pontos. Então, se você pegar esse movimento de quase 20.000 pontos e trouxer ele para aqui, você vai ter aqui um movimento bem interessante de queda, de correção para esse ativo. Você ainda tem mais 4.000 pontos. Então, se você for pegar, arredondar isso tudo, né, vamos arredondar já, que esse mercado permaneça, né, e entregue aí todo esse movimento, seria essa a máxima, né?
seria aqui a máxima do movimento para o índice fazer na segunda-feira. Facilmente ele faria isso. Tem espaço para fazer. Não acredito que caia antes disso, né? Eu trabalho, logicamente, nas correções desse movimento, mas é bem interessante a gente ver que ainda falta tudo isso aí ainda para ele correr, para ele alcançar o ponto final aí, que é o ponto de 144.353. Eu creio, né, que daí ele realmente não vai passar por aqui, ele não segue, tem que corrigir, não tem como continuar nesse gás aí, não tem quem banque esse gás todo para o índice. Então, quem subiu com esses 20 mil pontos aí vai começar a realizar dentro dessa semana que entra. Esse pessoal não é simplesmente amador, né? Porque o mercado mudou o seu comportamento completamente. O mercado houve uma mudança de comportamento muito bruta. E o que ocorreu aqui foi bem visível. Os 4 dias, né? A gente vê aqui 1, 2, 3, 4 dias consecutivos. E eu acabo de dizer para você que eu acredito que ainda vai ter mais um dia para chegar ao ponto. Que é o ponto que ele precisa de chegar ali para estar fechando esse ciclo. Ah, Marcelo, como você sabe disso? Eu vou mostrar aqui para vocês que o ponto é esse aí, ó, 144.353. Por quê? Se você vem de uma FIBO mensal, que não é diferente, não tem muita coisa para mostrar, ó, ela está aqui, ó, no topo, tá? E no fundo da Covid, tá? Isso aqui é o fundo da Covid. Esse é o fundo da Covid, beleza? Então, a gente tem um fundo e um topo, beleza? Beleza. E qual é o ponto que ela tem que cair? É o 76,4, né? Então, o que falta para o 76,4? Falta aquela capelinha ali, ó. Pedacinho ali que está faltando. Aqui já deu. O mercado veio, perdeu um fundo, tá? O mercado veio aqui, ó, perdeu esse fundo, veio, fez FIBO e caiu. Aqui é FIBO respeitada. Aqui é uma FIBO extremamente respeitada. Eu não creio, Marcelo, que isso vá ser superado. Pode ser superado? Sim. Mas aí desconfigura todo esse movimento aqui. Todo esse movimento aqui desconfigura. Que eu não acredito que vá acontecer. De primeira, possa sim vir a acontecer. Mas não depois de toda essa corrida. Todo esse rally. O que ocorreu, né? O que ocorreu no mês que atingiu 76,4 de FIBO da Covid? O que aconteceu? Olha lá o que aconteceu. Olha, você vê outra barra igual a essa? Você consegue ver outra barra igual a essa aqui no gráfico, quando ele toca o 76,4 da Fibonacci? Quando ele tocou ali, nunca mais aconteceu dele tocar de novo, certo? Tocou, explodiu para baixo. Ele explodiu para baixo. 25 mil pontos. Depois, o mercado fez uma tentativa de recuperação, mais 25 mil pontos. Depois lateralizou, mês recuperando, mês perdendo, mês recuperando, mês perdendo, e aí seguiu o baile. Agora, eles fez uma superação de topo. Para quê? Para fazer um reteste de 76,4. Não se espante se o mercado tocar aqui e devolver essa barra toda. Assim,
como ele fez esse movimento aqui. Esse movimento que ele está aqui é um espelho do que pode acontecer na segunda ou na terça-feira. Deu para entender? Deu para entender? Aquilo ali, aquela imagem ali, pode se repetir aqui. Você vai ter aqui os tais 25 mil pontos, tá? 25 mil pontos. E você pode ter aqui uma barra de devolução dos 25 mil pontos. Beleza? Então, fique atento. Na segunda é um dia bem perigoso. Você tem esse espaço para operar em compras, tá? Você tem esse espaço para operar em compras. Eu já botei no ativo, que é o que a gente vai estar fazendo. Então, aqui fica bem mais visível, né? Você tem esse espaço aqui para operar em compras. Desse ponto para cima, deixa eu botar aqui um tempo gráfico menor. Então, ó, você tem aqui uma venda. Se o mercado abre abaixo, aqui ficou faltando, desculpa, galera, o ajuste. Eu vou pôr o ajuste aqui. O ajuste é 180,426, né? Vamos botar aqui que aí facilita para a gente entender. R$180,426. Vamos por confirmar 426. Então, o ajuste está aqui. O ajuste para a gente ele é nessa cor, um pouquinho mais grosso. Tá aí o ajuste. Então, tem o que? Se o ajuste abre acima, se o mercado abre acima do ajuste, nós temos esse ponto de venda, certo? E se ele abre abaixo do ajuste, né, nós temos esse ponto de compra. Um ponto de venda, um ponto de compra. Temos um ponto aqui com uma certa relevância e temos outro aqui com uma certa relevância. Mas são pontos secundários, né? São operações secundárias. Stop mais curto, um risco maior para a operação em si. Mas são operações válidas no dia de segunda-feira. Beleza? Eu aguardaria esse mercado aqui. Se o mercado abre acima deste ponto aqui, ou seja, se o mercado abre acima da minha venda, se ele abre por aqui e briga por aqui, a minha venda já me dá referência de uma compra. Beleza? Então, se ele toca aqui, eu já entro comprado e com stop bem curtinho, porque se ele desce, eu sou estopado. Se ele abre abaixo do ajuste, mas não alcança a minha compra, eu aguardo o ajuste. Eu aguardo o ajuste, uma vez que ele supera o ajuste, assim como o Igor Monteiro, eu entro comprado e deixo o pau bater para ver se ele supera ajuste e também sobe. Se ele abre abaixo e toca no meu ponto, eu vou subir comprado bem mais tranquilo, bem mais feliz, porque daqui ele com certeza vai ter defesa. Daqui, com certeza, o mercado vai travar e não vai deixar passar. Para ele passar aqui, ele vai ter que brigar muito aqui para depois perder. Então, de primeira, esse mercado não passa aqui. De primeira, você não vê o mercado passar aqui. Você não vai ver o mercado descer direto aqui. O mercado vai tocar, o mercado vai vir aqui, vai voltar, vai vir aqui,
Vai voltar, vai vir aqui, vai voltar, vai vir aqui e vai perder. É a possibilidade. De primeira ele não vai passar. Mercado abriu abaixo, esse é um ponto de compra. Mercado abriu acima, é um ponto de compra de quem abre acima, dali para subir. Mercado abriu nesse meio aqui, aguarda o ajuste. Não tem o que fazer, não inventa. Não inventa. Fora disso, vai passar mal, ranger de dentes. Fora disso, é sofrimento. Se tiver entrar na operação, não vai conseguir ter êxito aí no movimento, porque vai ficar preso, né? Vai ficar aí com stop de 2.000 pontos. Não tem como. Vai ficar com stop de 1.500 pontos. Então, o ajuste ele está bem no meio, né? É tipo um cabo de guerra do meio de toda essa briga aqui. Eu acredito que os compradores permaneçam. Eles querem levar lá. Falta pouco. Correu bastante. Então, não acredito que você vai correr uma maratona para chegar no final da maratona e deixar faltando pouca coisa, né? Falta ali pouquinho ali, ó. 2.000 e poucos pontos. Vamos sair para o índice é 2 palitos, é rapidamente. Então, se ele abre acima, ou se ele já abrir acima aqui, né, desse movimento todo, que eu não creio que aconteça, creio que ele sim vai abrir dentro desse range aqui. Eu acredito que ele vai abrir dentro desse range aqui, tendo essa possibilidade de compra, tendo essa possibilidade de venda, essa possibilidade de venda e essa possibilidade de venda. Cabe, né, o operador de mercado escolher uma delas, botar o stop, pagar para ver. Creio que esse índice ainda vai entregar essa operação aí para poder, sim, pode que ele alcance, né, que ele vá alcançar lá e faça aqui seu movimento e volte a cair. Esse é o que eu espero e é o que eu acredito que vai acontecer nesse ativo. Eu quero que isso fique registrado para amanhã. Não sei, eu gravou um vídeo com um gráfico parado. Lógico, eu estou gravando esse vídeo no sábado à noite, às 19 horas, de um gráfico parado de um estudo que eu estou lhe passando que pode ocorrer no decorrer da semana. Não necessariamente tudo isso na segunda, né? Pode ser que esse ativo ele vá bater aqui e lateralizar, né? Pode ser que o índice vá, toque lá, caia e fique por aqui, fazendo distribuição, para depois ele voltar a cair. Mas normalmente isso não acontece dessa forma. Normalmente o índice bate, normalmente o índice vai, toca e cai, sobe novamente, cai e faz tipo um ocói aqui, né? É um ombro, cabeça, ombro. E aí, quando ele perde esse ponto aqui, ele ainda faz aqui um pivô para cima ou um pivô para baixo para depois cair. Então, a figura que desenha-se desse ativo, para mim, Marcelo, é mais ou menos essa. Perdeu, faz um pivô e aí sim cai. Beleza? Que ele sempre vai fazer, né? Sempre vai fazer um pivô de movimento quando existe uma resistência ou um suporte que tem uma relevância grande. Beleza, galera? Esse vídeo ele explica muito bem esse final de movimento aí do índice, né? Esse ano ele aconteceu, pode vir esse processo de correção, digamos assim, né? Saudável, né? Esse processo de correção saudável
a gente vai traçar para vocês verem aqui um processo de correção saudável para o índice nesse processo todo aqui, né? Bem esticado, surreal esse movimento que a gente nunca viu de capital estrangeiro. É isso aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Opa! Cadê os 5%? Isso é um movimento que se entregaria do índice para reajuste, né? Para ele ajustar ali a posição de retração e tornar esse um movimento de alta. Lógico que ele não vai direto, né? Nenhum ativo faz esse movimento direto, mas a princípio esse é o movimento de retração desse movimento aqui, que falta ainda um pedaço, né? Você põe aqui outra fibo, fica mais claro, exatamente no ponto, é aqui o término desse movimento. Beleza? Que não é pouca coisa. Você pega um movimento desse aí, dá justamente os quase os 25 mil, né? Porque aqui é 76,4, então os 25 mil seria o movimento dos 100%, né? 25 mil, só que ele, como vem em 7,6, ele não vai dar os 25 mil. Ele vai estar entregando aí os 20 mil, que seria na média aí do movimento de retração dessa alta que ele deu. Muito bonito o movimento. Não peguei, assim, grande. Foram 4 dias que eu não acreditei desse movimento inteiro, de 25 mil pontos praticamente. Então, nós ficamos ali sempre na reversão, nos pivot points de reversão. Muitos deram, porque como o movimento era gigante, né, a muitos deles deram 1.000 e poucos pontos, então sobrevivemos. Mas se permanece a operação seguindo a tendência num tempo gráfico bem baixo, né, ou de 5 minutos, por exemplo, você pode ver que quem seguiu 5 minutos na tendência desde a abertura, de quando começou essa brincadeira toda, pode ver que a pessoa não fica fora, né? Não fica perdida no mercado, né? Você pode ver aqui, ó, barras de 5 minutos. Mercado o dia inteiro, momento algum, ele só fez correções. Momento algum esse mercado entregou, dia todo subindo. Média de 21, nunca perdeu. Abriu o mercado, média de 21, nunca perdeu nos 5 minutos. Foi embora. Só perdeu média de 21 já praticamente, quando ele veio a perder, no dia 22, já era 2 horas da tarde. Ou seja, foram 2 dias sem momento algum de vendedor. E mesmo assim, nesses pequenos movimentos de venda que o mercado entregou, nos pivot points que a gente trabalhou, a gente conseguiu pegar. Pegamos alguns movimentos de compra, né, e que atingiu metas. Alguns movimentos das compras aqui batemos a meta e acreditamos que existiam algumas reversões que não aconteceu e de toda forma também
saímos com capital. Então, ganhou-se dinheiro nessas barras aqui também, né? Parece ter pouco, mas são movimentos bem fortes de compradores. No terceiro dia que houve essa correção, aqui deu um basta, né? Naquele pivô que eu mostrei. O pivô foi surreal, 2.000 pontos, 1.700 pontos em 2 barras de 2 minutos. E ficamos nessa operação vendido. E também, mesmo vendido, ganhamos um caminhão de dinheiro. Essa operação no vendido que entrou aqui, abriu o leilão, tá? A gente saiu aqui com 2.000 e poucos pontos. Nessa barra aqui, na verdade, saiu aqui em cima da média, né? 1.000 e poucos pontos. O mercado perdeu o fundo e voltou na cara. E aí a gente acabou estopando. Foram operações feitas. Essa aqui estopou de cara, né? Essa aqui estopou de cara, entramos vendido aqui. Na compra, o mercado foi estopou, depois veio. O stop aqui foi curto, né? Mas um stop curto de 600 pontos. Então, como a gente entrou vendido aqui, a próxima barra nos estopou. O mercado lateralizou, testou ajuste, não rompeu o ajuste, entramos comprado, pegamos um movimento, batemos meta neste pivot point. Pegamos esse pivot point aqui. Alguns alunos não subiu comprado, no pivot point desceu vendido, bateu meta vendido. Então o mercado entregou vários tipos de operações para quem, vários tipos de gosto, né? E a melhor operação foi da VWAP aqui, quando tocou o VWAP, explodiu 4.000 pontos, mas já estava fora do mercado. E o que tem, né, para segunda-feira é esse comprimento de mais. Esse comprimento aí de mais 3.000 pontos, que isso aí facilmente pode estar ocorrendo. Galera, não vou passar estudo do dólar, nem de outro ativo, né? Eu vim falar só do índice. A gente vê capital estrangeiro, como eu falei, com uma grande enxurrada no mercado brasileiro. Isso não significa que o mercado brasileiro está em alta, assim, que a governança do país não está legal, né? Isso é um fato. E os caras estão sendo oportunistas, né? Se você tem uma moeda que é 5 vezes mais forte que a moeda de um país, e você vê o país com a taxa de juros como está, então é interessante, né? É atrativo para o capital estrangeiro vir e utilizar dessas ferramentas, já que o país deles não tem toda essa facilidade de ganhar dinheiro, né? Investir ali um capital vezes 5 e poder sangrar. Mas uma hora eles vão sangrar, né? Ninguém está aqui porque gosta do brasileiro. Está aqui porque é uma oportunidade de compra e venda atrativa no momento. Então, fica-se esperto quem está em algumas ações como da Vale, né, e Petrobras, achando que o céu é o limite. Não, uma hora alguém vai tirar o tapete, né? E eu acredito que o limite seja do céu 144.520 e poucos. Em cima desse ponto aí, vai existir um limite para essa galera, eles vão começar a realizar, porque até então uma semana que vai entrar agora, uma semana bem corrida. Então, nessa semana, pode estar ocorrendo notícias bem importantes aí para fazer mudança nesse mercado e esse capital estrangeiro capinar daqui e devolver essa bolsa para a gente, para o lugar aonde a gente estava, né? Porque eu creio que esses caras estão aqui simplesmente por isso que você está vendo esse movimento. Isso é uma oportunidade e assim como a volatilidade de outros ativos, que criptomoeda, mas explode lá, vai lá em cima e de repente você vê ela despencar de novo, é porque o cara capitalizou e retirou o capital, que ele é uma ferramenta para entrar e sair. E esses caras estão fazendo exatamente isso. Beleza? Então fica aqui a minha dica. Fique esperto com esses pontos, gravem esses pontos aí na tela, né? E
aperte uns stop e vamos nós. Beleza, galera? Aquele abraço a todos. Vem ser Arpia, vem participar do nosso projeto, vem operar conosco na sala ao vivo, divulgada no próprio Telegram e também aqui na plataforma do YouTube. Quem não é inscrito nessa plataforma que está escutando esse áudio, por favor, se inscreva, apoie meu conteúdo, dê like, compartilhe com alguém para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Beleza? Aquele abraço a todo e vem ser Arpia.